Bom dia, meus irmãos, que a paz de Cristo esteja com todos vós. Hoje estaremos trazendo uma mensagem gloriosa para a sua vida, para o seu coração. Estaremos falando hoje sobre boas notícias. Você já recebeu uma notícia boa na sua vida? Quando você recebe uma notícia boa, como você se sente? Com certeza se sente feliz, porque é uma notícia boa, ao contrário de uma notícia ruim que nos deixa triste. E hoje a gente vai estar falando justamente sobre essa boa notícia, que é a notícia da salvação, que é as boas novas de Cristo através do Evangelho. Mas antes de ler o texto, quero pedir a você já aí para deixar a sua inscrição, deixar aí o seu like, para que o YouTube entregue para mais pessoas. Que Deus continue te abençoando em nome de Cristo. O texto de hoje que estaremos meditando se encontra em 1 aos Coríntios, capítulo 1, versículo 8, que diz assim, 1, versículo 18, que diz assim, certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Reparem que nesse versículo a gente percebe que está dividido aqui em dois grupos de pessoas. A humanidade hoje está dividida em dois grupos. Quais são esses grupos, Paulo? Aqueles que acham que a mensagem da cruz é loucura e aqueles que acham que a mensagem da cruz é o poder de Deus para aqueles que creem. Então, aqueles que não acreditam que Cristo morreu em uma cruz para salvar a humanidade, isso para eles é loucura. E eles ainda se encontram perdidos. Mas para aqueles que acreditam que Cristo morreu na cruz para dar vitória para mim e para você, isso é o poder de Deus, porque nós cremos. E não tem como crer se não for através da fé. As obras, a salvação não vem por méritos humanos, ela vem pela graça de Deus, Efésios 1:8. Por isso eu tenho certeza, se você hoje acredita nisso, você já é salvo. Porque Deus realmente amou o mundo de uma maneira incondicional, inexplicável, para mostrar à humanidade que não existia salvação se não fosse através da morte de Cristo. O pecado realmente mostra a sua gravidade. Não teria outra forma de o ser humano ser salvo, se não fosse através da morte de Cristo. Por isso, quando muitos olham para Cristo, olha realmente como se como se a cruz fosse um símbolo de derrota, um símbolo de vergonha, um símbolo de fracasso. Mas não é assim para nós cristãos. Nós olhamos para a cruz de Cristo como um símbolo de vitória, um símbolo de triunfo, porque foi isto que Cristo fez. Ele realmente carregou a cruz, um madeiro pesado sobre os seus ombros. O profeta Isaías diz que ele tomou sobre si todas as nossas dores, ele levou sobre si, dizendo que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, ou seja, ele veio tomar o nosso lugar. Aquilo que merecia, aquilo em que nós merecíamos ter sido crucificado, ter sido humilhado, ele fez isso por mim e por você. E para muitos é loucura porque é justamente isso. O mundo espera vitória e espera triunfo, sucesso, não de alguém que foi pendurado em uma cruz. Por isso, para muitas pessoas, isso é loucura. Porque no tempo de Paulo, quando ele escreveu essa carta aos amados irmãos de Coríntios, em que estava havendo uma contenda, uma divisão, alguns queriam realmente Cristo, outros queriam seguir Apolo, que era o deus grego da época. Outros queriam seguir Pedro. Paulo foi necessário chegar para aqueles irmãos e dizer, está Cristo dividido, gente? Foi Paulo crucificado em nome de Cristo? Por isso que ele disse que a mensagem central dele é o evangelho da cruz. É Cristo crucificado, ele pregou justamente isso. Cristo crucificado e ressuscitado, porque a cruz e os túmulos não conseguiu realmente detê-lo. O diabo queria realmente que ele fosse derrotado, mas ele recebeu vitória para nos dar vitória através da sua morte na cruz. Esta é a mensagem de vivificação e salvação que devemos trazer a toda a humanidade. Como eu havia falado antes, que Paulo, naquela época, quando ele escreveu isso, a morte de cruz era justamente naquela época para bandidos, assassinos,
escravos. E era realmente um ato público. As pessoas que morriam em morte de cruz teriam que passar pelas ruas carregando esse madeiro. Cristo fez isso, mas não porque ele era um assassino. Não porque ele era realmente um dos piores assassinos ou escravos daquela época. Não. Ele fez isso porque ele te amava muito. Ele fez isso porque ele te ama muito ainda. Ninguém seria capaz realmente de morrer em uma cruz para dar vida por uma pessoa. Talvez você pudesse fazer isso por um membro da sua família. Mas Cristo fez isso por toda a humanidade. Romanos 5:8 diz que Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu na cruz para salvar os pecadores. E Paulo diz, dos quais eu sou o principal. Nós somos os principais. Porque eu e você estávamos perdidos, travados nesse mundo de trevas e de pecado. Mas ele veio nos dar a vitória. E o mais importante é saber de que hoje esse caminho foi aberto. Um porto seguro para chegarmos até o céu veio por meio de Cristo, da morte de Cristo na cruz. Este é o evangelho de boas novas, o evangelho de salvação que leva o homem de volta para Deus. Muito obrigado por esta oportunidade que Cristo nos deu de trazer mais uma mensagem para a sua vida, para o seu coração. Que você possa realmente, cada vez mais, entender essa mensagem da cruz. Pedir ao Espírito Santo de Deus para que possa fazer você compreender isso. Porque o seu lugar já está reservado no céu. Ele foi preparar este lugar. Creia nisso. Que Deus abençoe a sua vida mais e mais. Em nome de Jesus. Não esqueça de deixar aí o seu like. Forte abraço.